pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a professora Poli e já se prepara que hoje vamos começar aí nossa série de conteúdos referente aos conhecimentos específicos para a prova do concurso de Londrina. Bom, pessoal, mas antes de começarmos, eu, claro, já vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal e deixar o seu joinha para me ajudar, combinado? Bom, como vocês viram no último vídeo, né? Eu espero que vocês tenham assistido, claro. Nós falamos um pouquinho sobre a abertura, né, do edital do concurso aqui de Londrina, que há muito tempo já estava sendo esperado, é um concurso muito esperado, então, ó, já vou adiantar para vocês, tenho certeza que a concorrência é grande, hein? Então, nós temos que correr aí, para quem estiver melhor preparado, vai ter mais chance, não é mesmo? Então, nós vamos começar aí fazendo algumas pequenas aulas, né, vou trazer alguns pequenos vídeos para ajudar vocês. Tem uma rotina corrida, que não consegue parar muitas horas por semana, assim como eu, que tem algumas horinhas aí só para estudar, né? Mas se a gente precisa estudar, a gente precisa se preparar. Ainda mais se você está no foco, né, para passar. Antes da gente começar a falar do conteúdo, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo as minhas indicações de preparatório a nível profissional. Então, se você pode investir, se você pode pagar por um cursinho preparatório, eu tenho um link com valor especial aqui para as minhas indicações. Não tem cupom, tá? É só clicar direto neste link que vai estar aqui na descrição, já vai ter o valor especial das indicações da professora Poli. Então, aproveita, tá? Se você é daqui da região de Londrina, o ênfase tem as aulas presenciais aos sábados, e se você está em qualquer outra região do Paraná ou do Brasil, tem a opção totalmente online, vai estar tudo aqui na descrição, tá bom? Então, e qualquer dúvida, você pode me chamar lá no direct no Instagram também e me perguntar, tá bom? Inclusive, se você não me segue, ainda dá tempo de me seguir e participar do sorteio. Vou fazer um sorteio de um kit de papelaria fofa. Participa lá, tá bom? Você vai amar. O edital do concurso de Londrina, ele tem 31 páginas, tá, pessoal? Aí nós vamos seguir o conteúdo que está aqui na página 28. Então, se você quiser imprimir para acompanhar ou não, não tem problema também, tá? Mas tá lá na página 28, na página de conteúdos. Então, nós vamos começar aqui nos conhecimentos específicos. Por quê? A minha técnica, né, que eu trago para vocês é assim, a gente focar onde a gente tem mais chance de acertar, tá bom? Então, eu trago essa técnica que deu certo comigo quando eu passei em concurso também, e as outras aí a gente pega uma ajudinha por fora de professores na área, tá? Então, nós vamos fazer aqui a maratona de conteúdos específicos. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a concepção de criança, que é o item 1. Então, se você pegar aí na página 28, conhecimentos específicos, tem vários tópicos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a concepção de criança. Toda vez que nós vamos falar sobre concepção de criança na educação infantil em geral, a gente entende aquela fala clássica, né? A criança é um sujeito histórico inserido numa sociedade, está em constante evolução, em constante transformação. Se você pegar vários autores que falam sobre a concepção de criança, você vai pegar algumas vertentes diferentes, mas o núcleo, a essência da concepção de criança, vai buscar sempre remeter, né, nós educadores, nós professores, para o sentido assim, a criança está sempre em constante transformação e nós precisamos trabalhar na nossa prática pedagógica conforme o desenvolvimento dessa criança. Mas aí eu te convido à seguinte reflexão, que é uma das mais pedidas em concurso, quando o assunto é concepção de criança. Há de se considerar que as crianças possuem vivências diferentes. Então, as crianças pequenas estão inseridas em diferentes ambientes culturais, por exemplo. Então, quando nós vamos trabalhar uma prática pedagógica lá na escola, nós temos que entender que muitas vezes costumes, vamos dar um exemplo clássico, né? Costumes de religião. Então, não tem religião que eles resguardam a sexta-feira? Então, tem criança que muitas vezes não vai participar de atividades noturnas na sexta-feira, por conta do costume da religião. E nós, no ambiente escolar, a gente julga isso como errado? Claro que não.
né? Eu sempre falo nos meus vídeos, a gente não pode ser de forma alguma pedagogia que julga, muito pelo contrário, né? Então, toda vez que nós falarmos de concepção de criança, a gente tem que entender que a criança está em constante transformação, que essa criança está inserida em cenários familiares diferentes e muito mais do que isso. Infelizmente, no nosso país, a gente tem muitas crianças que estão ainda em situação de trabalho infantil, situação de maus tratos. Às vezes tem criança que a gente nem percebe, que a gente nem imagina, mas a criança vive um drama de um abuso psicológico em casa, né? Então você olha assim, considera que é uma família normal, que tem uma atividade, uma rotina normal, no sentido comum propriamente dito, mas a gente não sabe que muitas vezes essa criança começa a dar alguns sinais e é porque alguma coisa está acontecendo lá naquele cenário familiar, tá? Então a escola tem um papel muito importante referente à concepção de criança mesmo. Então quando nós vamos estudar e fazer essa reflexão, esse momento, falar sobre a concepção de criança, nós temos que entender que a concepção de criança vai muito além de entender o lúdico, de entender a brincadeira e de entender as atividades pedagógicas. Mas nós precisamos entender que a criança é um sujeito histórico e está inserido numa sociedade muito variável, uma sociedade que muda todo o tempo e principalmente dentro de cada casa. E quando nós falamos que a criança está inserida num contexto familiar, a gente não está falando somente da família biológica, muito pelo contrário, porque a gente sabe que muitas das nossas crianças não moram com suas famílias biológicas por vários motivos, não é mesmo? Então nós precisamos considerar que a realidade do Brasil, né, um país deste tamanho aqui, nós podemos encontrar várias formas de realidade. E aí, quando nós nos depararmos com questões que vão nos relacionar, vão nos remeter à concepção de criança, principalmente em concurso, a gente já tem que lembrar que vai dar uma margem aí sempre para esse lado, que a gente precisa entender que a criança pode estar inserida em diferentes contextos familiares, sociais, que a criança está em constante transformação. A gente tem que considerar também que algumas perguntas, que alguns questionamentos aí das provas podem vir falando sobre, mas hoje não existe mais os maus tratos, hoje a questão do trabalho infantil está erradicado no Brasil. Então a gente já fica alerta com essas reflexões, porque a gente sabe que isso ainda ocorre, não é mesmo? Então se nós buscarmos aí pesquisas recentes, a gente vai encontrar muita coisa sobre isso, tá? Então, gente, para a gente manter aqui o padrão de vídeos curtinhos para você que precisa estudar, eu convido você para esse primeiro tópico fazer a seguinte reflexão: o que é a concepção de criança na perspectiva da pedagogia histórico-crítica? Por que a pedagogia histórico-crítica? Porque a pedagogia histórico-crítica é a que rege hoje a nossa intenção da melhoria para a prática pedagógica, né? Então, a pedagogia histórico-crítica, principalmente na concepção do professor Saviani, por exemplo, traz para a gente reflexões atuais, reflexões incríveis, que são as mais pedidas em bancas de concurso. Então, vamos já de tarefinha do primeiro tópico aqui. Você faz aí no seu caderninho, eu também já estou fazendo aqui meu resumo sobre a concepção de criança na perspectiva histórico-crítica, certo? Vou deixar aqui também na descrição do vídeo um pequeno resumo que eu fiz sobre a concepção de criança de modo geral. Eu espero que você tenha gostado, então não esqueça, se você gostou, deixar o seu joinha aqui para ajudar o meu canal. E já estou preparando o próximo conteúdo, tá? Pega seu caderninho, vai fazendo nessa sequência aqui de estudos comigo que eu tenho certeza que vai te ajudar a passar, tá bom? Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo!